Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. O desenho abaixo mostra uma barra homogênea e rígida AB de peso desprezível apoiado no ponto O do suporte. A distância da extremidade B ao ponto de apoio O é o triplo da distância A a O. No lado esquerdo, um fio ideal isolante e inextensível de marcha desprezível prende a extremidade A da barra a uma carga elétrica pontiforme positiva de módulo Q. A carga Q está situada a uma distância D de uma outra carga elétrica fixa pontiforme negativa de módulo Q. No lado direito, um fio ideal inextensível e de massa desprezível prende a extremidade B da barra ao ponto C. A intensidade da força de tração no fio BC para que seja mantido o equilíbrio estático da barra na posição horizontal é D. Pois bem, então, pessoal, primeiramente, temos duas formas de se realizar essa questão. Farei a primeira delas, tá? Que é utilizando a ideia do equilíbrio estático, onde a força resultante do sistema deve ser nulo, deve ser igual a zero, certo? O que significa que nessa linha horizontal, todas as forças que tiverem esta direção, né, somando todas, elas devem se anular. E bem, vemos que aqui teremos uma componente da força elétrica, que eu chamarei de FEx, certo? Pois a força elétrica entre a carga Qzão e Qzinho, primeiramente, como é uma carga positiva Qzão e Qzinho negativa, temos uma força de atração, né, entre as duas. E bem, a componente horizontal vou representar por FEx. Enquanto na extremidade B da barra, temos uma componente, que eu chamarei de Tx, da força de tração na corda. Pois a corda faz um ângulo de 60 graus, temos uma força de tração 60 graus, certo? E bem, como são essas as únicas duas forças horizontais atuando, né, para se manter a ideia do equilíbrio estático, ou seja, a força resultante sendo igual a zero, certo? Tx, a componente horizontal da tração, tem que ser igual a Fex, a componente horizontal da força elétrica. E bem, agora por decomposição, vemos que Tx, na verdade, é igual a T vezes o seno do ângulo de 60 graus, né? Pois Tx, colocando ele aqui nessa posição, só transladando ele, vemos que ele está oposto ao ângulo de 60, ok? E enquanto Fex é Fe, a força elétrica, vezes o seno do ângulo de 30 graus. Pelo mesmo motivo, porém, Fex é o ângulo oposto, é o vetor oposto ao ângulo de 30 graus, certo? Pois bem, então, tá? Aqui faremos as substituições, como é dado na própria questão, ok? E lembrando que a força elétrica, neste caso, é igual a K, constante eletrostática, vezes Qzão vezes Qzinho, produto das cargas, divididos pela distância entre as duas, que neste caso é D, ao quadrado. Seno de 60 graus é dado na questão, que é igual a raiz de 3 sobre 2. E seno de 30 graus também está sendo dado ali nas informações, que é 1 sobre 2. Então faremos essas três substituições aqui para encontrarmos a expressão que dá o valor da tração na corda. Ok, fazendo aqui ao outro lado agora, temos o seguinte: temos T vezes seno de 60 graus é igual a raiz de 3 divididos por 2, que é igual a força elétrica, que é K vezes Q, Qzinho, sobre D ao quadrado, vezes o seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2. Neste caso, podemos cancelar o sobre 2 dos dois lados
E raiz de 3 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Temos então que a tensão, a força de tração, na corda, é igual a K, Qzinho sobre D quadrado, dividido pela raiz de 3. Farei ele aqui. Porém, não é assim que é apresentada a resposta, nós devemos racionalizar esse valor, ou seja, multiplicaremos em cima e embaixo por raiz de 3, tendo então que para a força de tração na corda, a resposta vai ser raiz de 3, Qzinho sobre 3D ao quadrado. Ok? O que corresponde com a alternativa de letra C. É que ele está usando K0 como a constante eletrostática. Tá? Raiz de 3K Qzinho sobre 3D ao quadrado. Bem, isso é uma forma onde a gente utiliza as forças horizontais aqui, certo? Pois bem, e nós ignoramos a questão do comprimento da barra, né? Mas bem, podemos utilizar então a ideia de torque neste caso, há uma outra forma de resolver, ok? Usando a ideia do momento de uma força. O que é o momento de uma força, né? Seria o análogo rotacional da força, que é força vezes braço de alavanca. No caso, a força perpendicular ao braço de alavanca, certo? E bem, o braço de alavanca entre a força elétrica e o ponto O é um valor que eu vou chamar de x. E entre O e um ponto B, que é o triplo, chamarei de 3x, certo? E bem, neste caso usaremos as componentes perpendiculares, né, ao vetor, ao braço de alavanca. Aqui a gente usou as componentes paralelas, né, as componentes horizontais. Usaremos as componentes verticais agora. FEX e FEX não, FEY e TY, certo? Só que daí utilizaremos a ideia de torque neste caso, pois um produzirá um torque no sentido anti-horário e outro um torque no sentido horário. Então, pela mesma questão de equilíbrio, essas duas terão de ser iguais, né? Só que daí neste caso, FEY é igual a FE, força elétrica, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus, né? Ele agora está adjacente ao ângulo. E TY é igual a T vezes o seno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. E faremos essas substituições aqui agora, certo? Pois bem, primeiramente, na condição de equilíbrio, o torque produzido pela força de tração deve ser igual ao torque produzido pela força elétrica. Então, a componente TY vezes o braço de alavanca deve ser igual à componente EY da força elétrica vezes o braço de alavanca dele. Farei já a substituição aqui, TY vezes 3x igual a FE vezes FEY vezes x, né? Que aqui o braço de alavanca da força de tensão é o triplo da força elétrica. Que daí já podemos fazer cancelamento de x dos dois lados, tá? E abrindo TY, temos T vezes cosseno de 60 graus vezes 3 igual a FEY, que é FE vezes o cosseno de 30 graus, certo? Bem, antes de eu fazer a substituição de FE, eu ajeitarei aqui os cossenos, tá? Para ter já T isolado. Depois só abrimos a expressão ali para chegar na resposta final. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2 vezes 3 igual a FE cosseno de 60 graus raiz de 3 sobre 2. Que aqui podemos cancelar 2 com 2 e esse 3 que multiplica já passa dividindo, né? Então temos que T é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes FE. Bem,
raiz de 3, Fe abrindo a sua expressão já, né? K, Qzinho sobre 3, está aqui já, D ao quadrado, né? Então, chegamos à mesma relação, só que daí com a ideia de torque. Lembrando, esse raiz de 3 sobre 3 é este valor aqui, né? Essa expressão toda é a força elétrica. Ok? Eu só coloquei para deixar no mesmo formato. Então é igual chegamos na alternativa de letra C, mas uma usando a ideia das componentes horizontais, outra usando a ideia de torque. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!